Saudação de paz e fé, irmão devoto. Seja muito bem-vindo ao canal Acreditar. Aqui, cada encontro é uma oportunidade de fortalecer o coração, renovar a esperança e caminhar juntos na presença de Deus. Neste espaço, rezamos por você, pela sua família e por todas as intenções que você traz na alma, porque acreditamos que nenhuma oração se perde quando é feita com amor e confiança. Todos os dias, buscamos a luz dos santos, das devoções e da palavra, para alimentar a fé e inspirar uma vida mais próxima de Cristo. Se o seu coração deseja esperança, consolo e oração, você está no lugar certo. Aperte o coração no like, inscreva-se no canal e ative o sino da fé, para não perder nenhuma oração, história devocional ou momento de encontro com Deus. E lembre-se, acreditar é o primeiro passo, perseverar é o caminho, e confiar em Deus é a vitória. Bem-vindo ao Acreditar, onde rezamos com você e por você. 26 de dezembro, Santo Estevão, o mistério do primeiro testemunho de sangue. Logo após a ascensão de Cristo, Jerusalém se tornou o centro fervilhante de uma transformação jamais vista. A mensagem do Evangelho ressoava com tanta força que todos os dias multidões se uniam à comunidade nascente. Porém, quanto maior a família, maiores também os nós que precisavam ser desatados, e um deles revelaria um homem cuja vida redefiniria o que significa entregar-se inteiramente a Deus. A primeira tensão interna surgiu num aspecto aparentemente simples: a partilha do alimento cotidiano. Os cristãos de cultura grega, conhecidos como helenistas, percebiam que suas viúvas não recebiam o mesmo cuidado que as mulheres ligadas à tradição hebraica. No fundo, não era apenas sobre pão ou distribuição, mas sobre igualdade e amor concreto dentro da comunidade que surgia. Diante dessa inquietação, os apóstolos não viram um obstáculo, mas um convite providencial. Eles discerniram que, para anunciar a palavra com liberdade, outros deveriam assumir tarefas igualmente sagradas, porque tudo que se oferece a Deus se torna serviço divino, seja na pregação ou no cuidado diário. Assim, a comunidade foi chamada a escolher 7 homens excepcionais, não apenas pela capacidade prática, mas pela profundidade espiritual. Pessoas transparentes em caráter, cheias do Espírito e dotadas de sabedoria verdadeira. Entre esses escolhidos, um nome brilhou com coragem singular: Estevão. Pouco se registra sobre suas origens familiares, mas o que transparece é suficiente para compreender sua grandeza. Ele servia, mas o Espírito que o guiava o empurrava para algo ainda maior. Em suas palavras e atitudes havia um fogo que não podia ser contido. Sua presença lembrava que o amor verdadeiro sempre exige entrega total. Enquanto o mundo moderno vê o dia 26 de dezembro apenas como o respiro após o Natal, a Igreja recorda o primeiro que preferiu perder a vida a negar aquele que amava. Estevão, patrono dos diáconos, é também a semente de toda a longa fileira de mártires, homens e mulheres que, ao longo dos séculos, estenderam esse legado com o próprio sangue, afirmando que Cristo vale mais que tudo. Sua história não é apenas um capítulo do passado, ela é um convite permanente. Estevão mostra que servir de forma humilde pode ser o início de uma missão gigantesca, e que uma vida moldada pelo Espírito Santo desafia qualquer limite humano. Ele não foi escolhido apenas para repartir o alimento que sustenta o corpo, mas para anunciar, com a própria existência, o alimento que dá a vida eterna.
E o que aconteceu depois revelaria que, quando Deus encontra um coração inteiramente disponível, o impossível se torna apenas o começo. A vida de Estevão tomou um rumo inesperado quando começou a anunciar Cristo com ousadia entre aqueles que não aceitavam a nova fé. Seus discursos tinham algo raro. Não eram apenas palavras bem formuladas, mas verdades atravessadas pelo Espírito. Ele falava com tal clareza e convicção que ninguém conseguia refutar seu testemunho. E quando a verdade encontra corações endurecidos, a reação quase sempre é perseguição. Alguns dos que discutiam com ele, incapazes de enfrentar seus argumentos, decidiram recorrer a acusações forjadas. Foi assim que Estevão foi levado diante do conselho, acusado injustamente de blasfémia. Diante dos líderes religiosos, ele não se acovardou. Em vez disso, fez o que poucos fariam. Revisitou a história sagrada para mostrar que, desde os tempos antigos, Deus sempre levantou mensageiros que foram rejeitados pelos próprios que esperavam o Messias. Suas palavras eram como espelhos que obrigavam seus acusadores a encarar a própria infidelidade ao projeto divino. A reação foi imediata. A verdade pronunciada com valentia irrita quem não quer ser transformado. Quando Estevão proclamou que via, com os olhos abertos pela fé, os céus se rasgarem e o Filho do Homem à direita de Deus, seus opositores fecharam os ouvidos, furiosos. A multidão o arrastou para fora da cidade, como se quisessem expulsá-lo também da história. Lá, cercado por pedras que voavam carregadas de ódio, ele realizou o último gesto de sua missão. Entregou sua vida ao mesmo Cristo que havia servido com tanto ardor. Mas o detalhe que eternizou sua morte não foi apenas a violência sofrida, foi a forma como ele enfrentou o fim. Enquanto o corpo era atingido, o coração permaneceu livre. Suas palavras finais ecoaram o do próprio Mestre. Pediu a Deus que não levasse em conta o pecado dos que o matavam. Naquele instante, sua morte não foi derrota, mas vitória. Porque o martírio é o momento em que o amor supera o medo, e a fé se torna mais forte que a própria vida. Entre os que presenciaram sua entrega estava um jovem que ainda não imaginava sua própria transformação. Saulo, que mais tarde seria Paulo, o grande apóstolo dos gentios. O sangue de Estevão, caindo sobre a terra, tornou-se semente, e o coração de Saulo acabaria germinando por meio dela. Assim, o primeiro mártir preparou silenciosamente o caminho para aquele que espalharia o Evangelho até os confins do mundo. A história de Estevão não é lembrada apenas pelo ano em que viveu, mas porque sua coragem atravessa os séculos. Ele mostra que servir não é uma função pequena e que pregar não é privilégio de poucos. Tudo, quando oferecido a Deus, se torna missão. E cada cristão, em sua vocação, é chamado a viver com a mesma intensidade, disposto a amar até o limite e, se necessário, até o sacrifício final. No final das contas, Estevão não foi apenas o primeiro que morreu pela fé, foi aquele que inaugurou a certeza de que a vida dada por Cristo vale ser devolvida a Ele por amor. Seu testemunho permanece como uma chama que não se apaga, lembrando que a coragem dos santos nasce de uma verdade simples. Quando o Espírito Santo habita um coração, nenhuma pedra é capaz de silenciá-lo. Oração a Santo Estevão, testemunha da coragem e do amor. Saudação de paz e fé, irmão devoto. Elevemos nosso coração ao Deus vivo, inspirados pela valentia daquele que primeiro derramou seu sangue por Cristo. Santo Estevão, servidor fiel e discípulo corajoso.
Tu que foste escolhido para cuidar dos que sofriam, e chamado, pelo Espírito Santo, a proclamar a verdade sem medo. Ensina-nos a amar como amaste, a servir como serviste, a entregar nossa vida cotidiana como oferta agradável ao Senhor. Quando o cansaço pesar, recorda-nos que cada gesto de amor é semente de eternidade. Quando a verdade se tornar exigente, sustenta-nos para não recuarmos diante dos desafios da fé. E quando o Evangelho nos chamar ao sacrifício, que teu exemplo nos lembre que nenhuma entrega é perdida, quando é vivida por Cristo e com Cristo. Intercede por nós, Santo Mártir da Caridade, para que o Espírito Santo acenda em nosso interior a mesma chama que iluminou teu rosto diante dos perseguidores, a mesma paz que te fez perdoar quando eras ferido, a mesma esperança que te fez enxergar o céu aberto, mesmo enquanto a terra te apedrejava. Santo Estevão, amigo dos diáconos e modelo dos servidores, ajuda-nos a reconhecer que cada vocação é dom, e que toda vida oferecida é mártir de amor, ainda que sem derramar sangue. Que um dia, ao final de nossa caminhada, possamos também contemplar o Senhor glorioso e entregar em suas mãos nossa história, cheia de batalhas, quedas e vitórias, como tu o fizeste na aurora da Igreja. Santo Estevão, rogai por nós, para que sejamos pedras vivas, e não pedras lançadas. Amém. Gratidão por caminhar conosco neste momento de fé. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus hoje. No canal Acreditar, rezamos com você e por você, porque acreditamos que a graça de Deus alcança quem precisa, no tempo certo. Não se esqueça, deixe seu like de fé, inscreva-se e ative o sino. Assim você continua conosco nessa jornada de esperança, oração e perseverança. Que o Espírito Santo ilumine seus passos. Que Maria Santíssima guarde sua família. E que Cristo seja sua força em cada novo dia. Até ao próximo encontro, irmão devoto. Permaneça firme e continue a acreditar. Deus te proteja.